Beleza? Então, gente, o que a gente vai falar hoje aqui é mais para apresentar o processo que a gente já executa, ou tenta executar, né, que está sendo um pouco falho em relação aos processos internos e externos de encerramento de obras, ou seja, tanto GPE com GPE, tanto GPE com cliente, né? Então, a gente tem uma dificuldade grande de, após a desmobilização da equipe, a gente conseguir encerrar o centro de custo e encerrar as formalizações e todas as necessidades de contrato para dar o contrato como encerrado, para ter todos os fechamentos, a aferição no resultado final. E é dessa dor que a gente está fazendo o treinamento aqui para mostrar as ferramentas. Então, assim, a gente vai ilustrar o processo inteiro ali, eu desenhei o processo, como é feito, como deve ser feito, né, o processo passo a passo, quem deve agir para fazer as atividades ali no encerramento de obras. Explicar como funcionam as formalizações para o encerramento de contrato com o cliente, que documentos a gente usa, apresentar as ferramentas e os documentos para a execução desse processo, né? Então, tudo que a gente tem, planilha, documento, etc., como a gente formaliza com o cliente e com fornecedores, e falar sobre as ações para fechamento financeiro do centro de custo, dentro do sistema Cienge nosso, né? Para a gente aferir o custo final e mostrar o resultado da obra em si, né? Então, é mais ou menos isso a motivação do nosso treinamento aqui hoje. Tá? Vamos lá. No primeiro slide aqui, esse é o processo desenhado de como deveria funcionar, como deve funcionar o encerramento da obra, né? Com isso, assim, a gente sabe que a parte mais difícil do contrato, de encerrar o contrato, é realmente, efetivamente, encerrar a obra, né? A gente sabe que vai juntando pendência, o prazo escorrega, e é difícil encerrar o contrato, mas assim, efetivamente, quando a gente consegue efetuar e falar, cara, está acabando o contrato, é quando a gente marca a última vistoria de entrega. A gente fala assim, cara, agora eu vou entregar a obra, formaliza com o cliente, vou entregar a obra para você. Essa é a data, é data tal, a gente tem a entrega final de obra. O que acontece? Com essa data marcada, a gente faz a vistoria, atinge essa vistoria, e nessa vistoria, se não tiver tudo de acordo, tudo de conforme, a gente faz uma formalização de checklist com o cliente, certo? Então, o que é? A gente formaliza, a gente tem um modelo padrão, logo mais eu apresento, mas a gente consegue formalizar o checklist, consegue formalizar todos os itens que a gente precisa cumprir para dar a obra inteira como encerrada. Existe um documento intermediário após essa primeira vistoria de entrega com o cliente e a formalização de checklist com ele, que é o TRP, é o termo de recebimento provisório, a gente já mostra ele ali na frente, que é justamente o quê? Confirmando que a gente entregou a obra para ele e a gente só precisa cumprir os itens de checklist para ter a obra como entregue. O TRP também pode funcionar para uma entrega parcial da obra, ou seja, pode ser efetuado um TRP para uma entrega de um pavimento numa torre, para entrega de uma seção de uma obra, ou para um escopo específico de uma obra, mas é um documento de formalização que a gente teria para fazer essas entregas parciais. Eu vou passar um pouco mais rápido pelo processo, porque depois eu vou entrar documento a documento no como a gente vai usar ele, tá? Quando tem a execução do checklist, a gente faz uma vistoria final com o cliente, apresentando os itens do checklist pronto. Se não aprovado, a gente tem que refazer os checklists, mas idealmente a gente fez e confirmou os itens do checklist executados para ter essa vistoria final para entrega. Se tudo ok, a gente assina o TRD, que é o termo de recebimento definitivo, e emite a retenção ou alinha a emissão da retenção contratual conforme o contrato, né? E aí sim a gente tem a desmobilização da equipe. Nesse meio tempo, entre a primeira vistoria de entrega final ali e a última, e a desmobilização da equipe, tem alguns documentos que tem que estar sendo desenvolvidos, né? Que faz parte do fim da obra aqui. Que são os as-built databook, e também tem que ser feito a desmobilização do canteiro, né? Devolução dos equipamentos, mobiliários e destinação do canteiro de obras. Esse é o fim com o cliente da obra, né? Emitindo a retenção e desmobilizando a equipe, a gente acabou efetivamente a obra. E o que acontece? Nessa parte que começam os problemas, vamos dizer assim. Por quê? Porque o gestor vai para outro projeto, às vezes a equipe é trocada, vai em busca de novos desafios, e todo mundo esquece o fechamento financeiro da obra, o fechamento interno
da obra aqui, né? Fica para trás e a gente tem que correr atrás. Acontece mais de uma vez, tá, gente? Por isso eu tô deixando bem claro. Então, assim, a partir desse fim físico de obra, a gente está falando aqui que tem que ser célere essa próxima etapa aqui do fechamento interno e financeiro, que basicamente fechar os custos finais da obra, né? A gente tem que desmobilizar de uma vez e fechar os custos da obra. Como que a gente fecha os custos da obra? A gente formaliza os termos de quitação e garantia com todos os fornecedores, ou seja, cara, você cumpriu, se a gente entregou a obra para o cliente, os fornecedores entregaram a obra para a gente formaliza com eles, faz a avaliação deles, formaliza dentro do sistema, programa a emissão das retenções, faz o painel de fechamento, faz uma reunião de fechamento financeiro com todas as partes, pega as lições aprendidas, valida com a diretoria, idealmente isso em 15 dias. Depois disso, a gente tem efetivamente o fim da obra. Se houver garantia, a gente tem dentro do centro de custo 3 meses após a assinatura do TRD para lançar custos como custos de obra. Se depois da assinatura do TRD, após 3 meses da assinatura do TRD, houver garantia, aí entra no centro de custo próprio da garantia e não entra no custo da obra. Tá? Isso aqui é uma passagem, uma pincelada por cima do processo, é mais um slide ilustrativo para quando o pessoal for acompanhando o material, tá aí. Eu vou começar a mostrar as ferramentas e mostrar um pouquinho melhor de cada um desses documentos aí, e se alguém tiver dúvida, vai me comentando aí, vai perguntando, ou vai adicionando, que eu sei que todo mundo tem essa vivência aí. Para a gente guiar esse processo de encerramento, a gente aqui do planejamento, a gente tem esse documento que é um formulário de encerramento, tá no Academy, então quando eu disponibilizar esse arquivo ali, eu vou mandar no grupo depois e vai estar no Academy, mas ele tem todos os links para baixar esses documentos aí, e é um formulário de encerramento que contém, nas abas dele, vários daqueles itens que eu estava comentando ali naquele processo. Então isso aqui é basicamente um guia, que guia o rito de encerramento de obras, que a gente tem que fazer a vistoria de obra e assinatura do TRP, a devolução dos imobiliários, a entrega dos as-built, e diz os responsáveis e quem aprova ou quem supervisiona essa execução desses itens aí. Aqui vocês podem ver que tem o checklist, algum anexo de comissionamento, de laudo de execução, o próprio TRP, TRD e as avaliações. Então, é deste documento aqui que a gente vai pegar os modelos que eu vou apresentar logo a mais ali, tá? Um dos itens importantíssimos para a entrega de obra é essa questão do checklist de entrega. Esse é um exemplo que eu peguei do Berta ali, até a Ana me perdoa, mas eu peguei desatualizado, não subiu no meu drive aqui, mas eu peguei do Berta ali, que a gente está tocando com a Ana e com o Ayrton ali, que é o que a gente chama de placar de checklist, né? E é justamente nesse documento que a gente consegue formalizar e acompanhar a evolução do checklist com o cliente. No caso que eu estou dando um exemplo aqui, esse é o exemplo do Berta, né? Então você vê que ela organizou, está tudo organizadinho por pavimentos. Então todos os pavimentos têm as fotos dos itens que foram acompanhados com o cliente e foi indicado como checklist da área. Aqui em cima você vê o placarzinho, né? Então, como está desatualizado, eu sei que esse pavimento já foi entregue, mas tem 17 itens no total, no momento 0 executados. Isso aqui está sendo formalizado dia a dia e tem que ser formalizado dia a dia pela equipe GPE. É importantíssimo que a equipe GPE que lidere o processo de entrega e checklist. A gente fica em algumas obras numa situação muito, entre muitas aspas, cômoda, de usar o cliente como vistoriador e quem acompanha a qualidade e a entrega dos itens. Na verdade, a gente que tem que entregar para o cliente. Então, a gente tem que cobrar do cliente, isso aqui está pronto, faça a vistoria comigo, aponte os itens. Assim que ele aponta os itens, é necessário que a gente liste eles e formalize. Se no ideal, o cliente tem que assinar ou dar um ok no e-mail, né, formalizar via e-mail, que está aceito esse checklist, que esses são os itens que têm que ser executados para a entrega final da obra. No caso aqui do Berta, a entrega final dos pavimentos, né? Então, assim, a Ana está mandando dia a dia lá, para a ciência do cliente, está sendo registrado em ata, então está tudo ok, que tal item foi cumprido no pavimento, tal item foi cumprido no pavimento. Por quê? Quando a gente chega no final, esse placar 0, 17, 17,
a obra naquele pavimento ou naquele setor está encerrada e o cliente não pode apontar itens adicionais. É muito importante isso. Se a gente deixa na mão do cliente fazer essas vistorias e fica aguardando a formalização deles, pode ter certeza que a cada vez que ele formalizar ou a cada dia que ele não formalizar, novos itens vão surgir e às vezes não são de responsabilidade nossa. Às vezes tem um fornecedor terceiro do cliente que está entrando na obra, fazendo um outro serviço, danifica um serviço que a gente já fez, e a gente, por não ter a formalização, torna-se responsável por refazer aquele serviço, causa muita rusga, muita briga e muita discussão com o cliente. Então, assim, é muito importante, eu friso novamente, que a gente lidere, a gente formalize esses itens com o cliente, tá? Diariamente, ou assim que evoluído o avanço, evoluído o placar do checklist, tá? Alguém tem alguma coisa a adicionar sobre o checklist de obra? Oi, Ian. Claro. Tem um aplicativo que eu só queria compartilhar com o pessoal, que é para fazer relatório fotográfico. Ele é gratuito e ele funciona como um relatório. Você consegue fazer ele oito relatórios por mês, né? Uhum. E aí o nome do aplicativo chama Report e Run. Aí ele faz o relatório direto para você. Você consegue colocar o título, né, o ambiente e a descrição e a imagem direto, e ele faz um PDF para você que fica assim bem profissional, bem legal. Eu acho legal compartilhar isso. Depois manda no grupo ali, eu até tenho esse aplicativo também, ele é bom para tirar foto com data, para listar tudo num PDF assim, e até ser junta em um documento só, né? Como eu disse, o ideal é a gente usar o nosso padrão aqui, ou o padrão do cliente, mas assim, qualquer aplicativo que ajude a organizar, assim, o lema disso aqui é organização e formalização, né? Então, assim, se a gente sabe o que está fazendo, sabe, tem a foto de antes, foto depois, o cliente não pode apontar e falar que a gente não fez, né? Uma outra coisa que é importante frisar, né, que óbvio no checklist, na primeira vistoria pelo menos, ou em alguma das vistorias, o cliente tem que estar presente, né, a gente não pode só tirar uma foto e falar que foi feito. Tem que ser efetivamente feito, mas eu confio na gestão de todos aí para executar efetivamente o checklist. Certo? Até antes desse checklist, né, mas viria o próprio TRP, né, então o TRP, aqui é um exemplo que eu peguei aqui, é de uma obra de 2 anos atrás ali do Morumbi tal, mas assim, a gente entrega parcialmente a obra, e no próprio texto dele, ele fala que assim, a obra está entregue, a gente, exceto aos itens do checklist. Então é para isso que serve esse documento aqui. Justamente ele é a formalização que o checklist é válido e é só aqueles itens vão ser executados para ser entregue à obra. Então, é bem interessante a gente estar formalizando isso sempre que possível, tá? Pode ser parcial, pode ser só, como eu disse, só um pavimento, pode ser só uma seção. Às vezes, até um escopo só a gente pode fazer um TRP. Não é um só TRP por obra, né? Não necessariamente. A gente pode fazer alguns para fazer entregas parciais para o cliente e estar se formalizando e diminuindo o tamanho da obra para essa entrega, né? No meio tempo, a gente vai fazendo o databook e as build. E aqui, assim, eu vou fazer uma provocação, mas quem nunca acabou a obra e ficou aquela última semana juntando foto de 1 ano atrás para montar databook ou tentando lembrar do que fez para botar mais build, assim, batata, cara. Todo mundo no fogo do fim da obra, a gente esquece dessas formalizações, né? Então, assim, esquece dessa questão, só que isso aqui é um documento legal, que no fim é muito importante e é entregue ao cliente com um conjunto dos dados de garantia, da lista de fornecedores, das ARTs, relatórios, laudos, diários de obra, protocolos. Então, o databook é um documento importantíssimo que fica na mão do cliente depois para acionar a gente. Então, assim, idealmente, isso não deve ser só feito depois do TRP ou nesse finalzinho de obra. Idealmente, um databook tem que estar sendo feito durante a execução da obra, né? Então, assim, você tem um fornecedor novo, já adiciona o databook. As obras nossas estão cada vez mais longas, né? A gente tem obra de 1 ano e meio, algumas que esticam para 2 anos aí, então sempre muito importante a gente estar organizando. E aí usa as ferramentas que o planejamento sempre briga para a gente usar, né? Diário de obra, RDO, no aplicativo, por quê? Porque isso aí ajuda a centralizar, ou o próprio Report and Run da Ana ali, mas assim, ajuda a organizar essas informações para no fim a gente ter tudo organizado, centralizado e adicionar nesse documento final que é o databook, né? Então, assim,
O que é necessário ter no databook? Os dados da obra, aqui eu estou pegando uma obra também mais antiga da GPE ainda, acho que tem uns 4 anos, 5 anos essa obra aqui. Os dados de garantia, que normalmente tem atualizados na proposta técnica da GPE, conforme a LBR. A lista de fornecedores e contatos deles, porque é necessário, caso exija uma garantia de material, uma garantia de serviço, o cliente, no futuro, mesmo depois do período, possa acionar ou saber quem fez. A lista de projetos as-built, né? Então, tem vezes que a gente terceiriza o as-built para os fornecedores que executam, normalmente instalações, ou às vezes a gente faz alteração em loco e fica responsável pelo as-built. Então, assim, a lista mestra desses projetos as-built organizada, e esses arquivos têm que ser enviados em conjunto da finalização da obra. Tem cliente que exige muito isso, então é muito importante estar organizado, tem lista mestra, está executado conforme, a gente sabe que é difícil, que tem muito ajuste em obra, mas os as-built são parte importantíssima do projeto, porque depois, se não foi as-builtado, se foi executado diferente do projeto executivo e não formalizado, que foi alterado, pode gerar consequências graves para a empresa, tá? E a parte que mais dá volume no databook, né, aquele famoso relatório fotográfico de tudo que foi executado. Então, a gente junta todas as informações, todas as fotos da execução da obra, né, para mostrar todas as etapas, como foi feito, para deixar. Em conjunto, como anexos, a gente põe a RT, alguns relatórios ou laudos que sejam necessários de equipamento, laudo técnico de teste de concreto, teste de aço, todas as informações necessárias para botar a responsabilidade técnica da GPE formalizada, e no fim tem um protocolinho de entrega lá que é só para a gente ter o visto do cliente, tá? Alguns contratos exigem alguns itens particulares e tem que estar no databook ou não, mas isso varia de contrato a contrato com o cliente. Então, assim, também é muito bom estar atento no que o cliente exige, né? Às vezes tem uma exigência a mais, um laudo a mais, uma informação a mais, que não está no nosso padrãozinho ali, mas é bom saber que o cliente está cobrando, protocolos, etc., e isso varia de contrato a contrato. Com o checklist feito, enfim, a gente consegue pegar um documento importantíssimo, que é o TRD, o Termo de Recebimento Definitivo. Isso é impreterível, gente. Não adianta falar que formalizou, que a gente encerrou a obra, tem no e-mail, tem no grupo do WhatsApp, o cliente nem está mais falando, o cliente não está cobrando mais nada. Gente, o termo que tem validade legal é o termo de recebimento definitivo. Tem a RT, tem todo o escopo da obra conforme a RT, conforme o registro no CREA. Então, assim, isso é um termo importantíssimo para a gente ter assinado. E, assim, finalizando a obra, a gente tem que cobrar o cliente de assinar, formalizar, pedir para ele assinar. Não tem que ser físico, pode ser físico ou digital, mas é muito importante esse documento aqui. Tá? Então, a gente está encerrando algumas obras, a gente está encerrando as obras no Tânia, no Petra, no Berta ali. É bom a gente estar vinculando essas entregas e já deixar o cliente ciente que a gente quer esse documento de recebimento definitivo justamente para quê? A gente formaliza o término completo da obra e a gente começa o início da contagem para a liberação da retenção. Tanto nossa para o cliente, normalmente via contrato, quanto nossa com os fornecedores. Tá? Isso é um detalhe que eu vou comentar um pouquinho ali para frente. E inicia a contagem do período de garantias de obras, ou seja, a gente tem aquele período do VNBR que eu falei ali no databook, que tem itens de fachada tem 2 anos de garantia, isso, aquilo. Isso começa a ser contado a partir da assinatura do TRD. Um outro item que é importante também, é um item que a gente não está executando muito e o comercial está na cola nossa ali, que é o atestado de capacidade técnica. O que nada mais, nada menos é só um atestado que o cliente assina comprovando que a GPE executou a obra e que estava tudo certo. Por quê? Isso aí serve em algumas licitações, algumas etapas de concorrência, a gente tem que fornecer alguns documentos que atestem que a gente cumpriu as obras. O TRD nem sempre é o ideal. Então, assim, é um documentinho bem simples, só falando o cliente, o escopo, o nome da obra, o valor da obra, o número da RT, que a gente executou tudo de conforme. É ideal a gente assinar junto com o TRD, não é nada muito legal, mas é muito importante para o comercial, porque, assim, para ter uma noção, esse documento, o último documento de capacidade técnica que a gente tem, se eu não me engano, está datado de 2021 ou 2022. A GPE, nessa época, fazia obras grandes de 2 milhões. Hoje em dia, a gente está fazendo obra de 40 e não tem um documento específico para provar que a gente está fazendo essas obras. Então, por favor, no encerramento das obras que a gente está tendo aí,
tentar coletar a assinatura da gerenciadora, do cliente final, para isso ser testado de capacidade técnica aqui, tá, gente? E aí a gente entra na parte de painel de fechamento, na parte do fechamento financeiro da obra, tá? Aí é uma questão que quem é responsável por aquela planilhinha nossa de formulário de encerramento é o gestor da obra, tá? Então, assim, às vezes o planejamento está tocando, tentando correr atrás dos itens, das informações, mas quem conhece do escopo, quem conhece da gestão do custo da obra é o gestor. Então, assim, quem é responsável por isso é o gestor e a função do gerente cobrar o gestor para fazer o encerramento financeiro da obra, tá? O que é o painel do fechamento? Nada mais, nada menos é o nosso painel de resultados que a gente apresenta quinzenalmente para a diretoria, só que é a consolidação dos custos finais, né? Então, o que acontece? Nesse painel de fechamento, a gente fala, agora não vai ter mais nenhuma variação dos resultados da obra, ou seja, não vai ter nenhum custo novo ou nenhuma economia nova que vai entrar. É impossível entrar. Por quê? Porque a obra foi finalizada, certo? Então, esse painel é efetuado depois da entrega de obra, depois de todos os cumprimentos do checklist, certo? Tem algumas ações muito importantes para a gente conseguir ter um painel de fechamento assertivo, e é aí que a gente escorrega bastante. Para ter uma noção, eu tenho 3 painéis com mais de 6 meses que não são encerrados por algum assuntinho, alguma ponta solta, tal, e assim, a gente não pode fechar o centro de custo com qualquer variação de valores. O sistema não permite, não é eu que não quero, não é o Denis que não quer, não é a diretoria que não quer. Assim que eu fecho o centro de custo no sistema, a gente não pode ter mais nenhuma movimentação de resultado dentro dele. Então, algumas ações necessárias para a gente conseguir fazer o painel de fechamento assertivo. Regularizar todos os aditivos com o cliente e prejuízos no sistema. Então, a gente tem que ter tudo lançado com prejuízo, com benefício, com imposto, com tudo corretamente, e contratos, pedidos de fornecedores feitos nas linhas para finalizar. Executar as medições finais de equipe e consolidar, caso economia de equipe, economia, ou caso prejuízo também está formalizado. Então, todo custo de equipe tem que estar de acordo conforme consumido. A programação ou emissão da retenção com o cliente, então a gente tem essa data, tem esse lançamento da emissão com o cliente, e o que a gente chama de saldo zerado de pedidos e contratos, né, que é a parte mais difícil do encerramento financeiro da obra, que é o quê? Alinhar com todos os fornecedores, tanto de material quanto de mão de obra, ou, no caso de distrato, a gente não deve mais nada a eles, então, assim, para a gente conseguir zerar o saldo de contratos, no caso de distratos, a gente precisa ter um termo de encerramento, que a gente até comentou no treinamento de gestão de fornecedores, mas assim, a gente tem que formalizar e, idealmente, coletar assinatura, nem sempre é fácil do fornecedor, que o contrato dele não é mais válido e que todo aquele saldo vai voltar para a gente encerrar a obra. Então, assim, isso é importante porque a gente não pode zerar o saldo da linha sem essa formalização. E no caso de o contrato correu tudo bem, a gente tem as retenções dos fornecedores, a gente tem que, para programar a emissão dessas retenções, a data que vão ser emitidas essas retenções dos fornecedores, a gente tem que ter assinado com eles os termos de garantia e de quitação. Também já apresentou eles ali, mas é justamente um termo que ele fala que ele cumpriu que a GPE cumpriu com todos os pagamentos e só falta a retenção, e que ele vai atender as garantias caso seja exigido via cliente, tá? Nesse caso do alinhamento das retenções com o cliente, e até isso que tem que ser informado no momento que a gente manda esses documentos para assinatura deles, a gente informa que a retenção do fornecedor só vai ser paga via contrato 6 meses a partir do TRD da GPE com o cliente. Por isso é importante aquela questão de assinar o TRD. Muitos fornecedores falam, não, mas eu acabei minha obra, a obra faz um ano e meio, mas você só assinou o TRD agora. O contrato que o fornecedor assina tem essa cláusula específica aqui. Ele só recebe a retenção a partir do momento que a GPE encerra o contrato com o cliente. Por quê? Porque aí sim a gente consegue passar os riscos que a gente tem de garantia com o cliente para o fornecedor, que é o ideal, né? Então, sempre aquela questão de contrato com o fornecedor, a gente espelha os riscos que a gente tem no contrato com o cliente para os fornecedores, tá?
Aí, nesse caso aqui, isso aqui é um painel do Best Center, né? No caso do painel da positivo, daí tem o cálculo da bonificação conforme a política, no caso de ter isso. Então, aí a gente fecha o custo. Gente, essa é a parte mais difícil, a parte de zerar os saldos de pedidos e contratos que a gente enfrenta. O que acontece sempre uma linha, tem 6 mil na linha ali, mas é uma história que negociou com fulano, que falou com o ciclano, que pagou para tal, pagou para tal. Gente, vai encerrando as obras, por favor, vão fechando, vão tirando os nós que vocês deram no meio do caminho. A gente sabe que tem muito alinhamento, muita coisa, muito jogo para lá e para cá no meio de obra, nas negociações. Mas, cara, a gente chega no fim de algumas obras e tem 10, 15, 20 contratos que já foram destratados, que usou o saldo para outro fornecedor e não tem nenhuma formalização. Então, assim, por favor, façam esses alinhamentos, façam essas formalizações ao decorrer da obra, ou pelo menos deixam bem organizadas essas informações aí, porque muitas vezes troca a equipe de obra e essa história é perdida. A gente tem obras que a gente não tem nem a planilha aditiva assertiva. Por quê? Porque a gente se perdeu nos e-mails das equipes que saíram, ou o cliente saiu e perdeu a organização, a gente deixava a mão na organização do cliente. Então, assim, a gestão de contrato tem que estar pronta com todas as informações para conseguir fechar os contratos. E aqui, apresentando um pouco dos termos ali que a gente estava falando, né? Então, o termo de quitação, o certificado de garantia, perdão, troquei os dois aqui, né? Mas os dois estão aqui. Aqui é o termo de encerramento de contrato, no caso, por supressão de escopo, no caso, o termo de distrato com os fornecedores ali, né? E aqui é uma parte importante que tem naquele formulário lá, que é a avaliação dos fornecedores, né? A gente perdeu esse costume, antigamente era mais feito nas obras eram menores, que a gente tinha menos fornecedores, mas agora a gente está perdendo um pouco esse costume e está voltando com isso, com aquela planilha de homologação que o suprimento está atuando, que a gente tem que falar no que o fornecedor foi bom, no que o fornecedor foi ruim, né, no que ele pode melhorar, o que aconteceu, para retroalimentar e a gente conseguir ter cada vez fornecedores melhores, né? A gente conversa muito com as obras aí e a gente percebe que, assim, uma reclamação recorrente das obras é que a gente tem fornecedor muito ruim. A gente tem fornecedor muito ruim, que foi fechado ruim, só que se a gente não repassa essa informação de uma maneira organizada, estruturada, fica no boca a boca, né? Então, aqui a gente formaliza, esse termo vai para a editoria, fica coletada a base de informações e a gente consegue retroalimentar aquelas notas que os suprimentos têm na organização, na atuação dos fornecedores em obra, tá? Do mais, é isso, gente. É mais ou menos mostrar o processo, mostrar que são necessárias as formalizações e mostrar os documentos que a gente tem que fazer. Esses documentos são repassados, o painel de fechamento é repassado numa reunião final, né? Então a gente junta gestor, gerente, financeiro, suprimentos e planejamento para bater aquele painel final, ver tudo que foi lançado. Então a gente junta numa mesa, mas idealmente isso tem que ser feito 15 dias após o encerramento da obra, tá? E aí sim a gente consegue partir para a próxima, porque não é bom a gente deixar a obra presa, porque tem várias obras que a gente pega, cara, o gestor está em outra obra, está 3 meses em outra obra, e eu tenho que ficar consultando informação, você negociou com o cara está pedindo nota, o Brian vira e mexe, tem uma ligação, tem uma nota da obra que acabou 1 ano e meio atrás. Então, assim, se não estão organizadas as informações, a empresa perde esse controle aí nas previsões e nas informações, tá? Alguém tem algum ponto adicional, algum processo que faltou aqui, alguma boa ação que a gente tem que fazer para esse encerramento de obras? Bom, eu tenho. Primeiro, parabéns aí pelo treinamento. Pessoal, o Ian deu um conselho de mãe. Sabe aquele conselho de mãe que quando a mãe fala e a pessoa não ouve, dá ruim? Assim, eu vejam esse treinamento do Ian conforme um conselho de mãe. Assim, se escrevam o que ele falou, façam o que ele falou. Porque se não fizer, a gente nunca sai da obra, né? Dois pontos aí, assim, que eu vou dar uma ênfase de tudo que ele falou é muito importante, mas dois são, assim, fundamentais. Primeiro, a gente conseguir fazer as formalizações com o cliente
do checklist. Enquanto o cliente não roda com a gente e não aponta o checklist, não dá o de acordo no checklist, a obra não acaba, o checklist é eterno, ele nunca vai acabar, porque toda vez que o cliente for na obra, ele vai apontar um item novo, né? Então, a gente, para conseguir terminar a obra, a gente precisa fazer o cliente andar toda a obra, muitas vezes ele não quer, e a gente tem que fazer ele documentar e dar o aceite nisso. E ainda assim, às vezes, ele vai querer apontar coisa a mais ainda. E a gente vai precisar fazer, mas a gente pode fazer isso já numa situação de garantia. Porque o que é importante vocês entenderem? Depois do TRP assinado, ou seja, depois que o cliente formaliza para a gente o checklist, a gente já começa a contar o termo de garantia da obra, e isso é fundamental, né, para a gente, porque daqui a pouco a gente não precisa mais dar garantia daquele serviço, né? Então a gente precisa começar a contar esse período. E segundo, a gente consegue liberar nossa retenção depois do cumprimento do checklist apontado, né? Então a gente faz o TRP, formaliza o checklist, executa só aquilo que está documentado, e com isso a gente consegue pleitear a liberação da nossa retenção. Se a gente não faz isso, o cliente vai ficar, às vezes até de forma esperta, malandramente, colocando mais coisa, colocando mais coisa, colocando mais coisa, porque ele não quer liberar a nossa retenção, ele não quer que a gente comece a contar a garantia do serviço. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa forçar para que aconteça, tá? E o segundo item é o item de encerramento do custo da obra, porque a gente, principalmente, as obras que dão os IDs positivos, elas, o pessoal faz rápido, porque, né, a gente precisa liberar a bonificação, e a bonificação só libera depois de fazer o fechamento do painel. Mas as obras que não dão resultado, infelizmente, o pessoal acaba largando o assunto e isso não fecha nunca, né? E aí depois é uma série de retrabalhos, de horas que a gente gasta para poder ficar arrumando essa questão do sistema. Então, vamos dar uma atenção para isso aí, que está fazendo falta. Esse treinamento do Ian foi muito bom, foi completo, parabéns, Ian. E, pessoal, conselho de mãe, hein? Deninho, quer falar? Pô, só acrescentando aí, tinha uma rotina que a gente fazia nos fechamentos de painéis no passado, que eu acho legal também, que de repente poderia incorporar novamente aí, que era, além de envolver, né, o time de obra no fechamento também, não só deixar uma coisa, tipo, fecha o painel aí, toma aí o painel, vamos ver o que está pendente e tal, mas envolver o time também e trazer um painelzinho que a gente chamava de lições aprendidas, que era meio que discutir mesmo alguns problemas, levantar alguns problemas que houveram ali de destaque na obra, né? Tanto na questão de controle, como na questão do dia a dia de obra mesmo também. Acho que é importante também trazer isso de volta, porque aí a discussão não se perde, né? Até uma das abas, Danilo, faltou um slide para isso justamente, né, mas é uma das abas, depois daquela aba de avaliação de fornecedores de material, ela tem uma aba ali naquele formulário de encerramento que a gente roda ele na reunião de encerramento ali, que é o lições aprendidas, né. Estava até discutindo com o pessoal na obra ontem ali também, de fazer uma grande reunião de encerramento dessas obras da planta, que a gente tem algumas liçõezinhas, só umas 2, 3 só, aprendidas nessas obras maiores de retrofit aí, então é uma coisa muito importante para a gente divulgar também para a empresa, né, até às vezes apresentar isso, uma questão que acho que não estava na rotina, mas apresentar ou consolidar essas lições aprendidas aqui via planejamento ou via obra ali, e divulgar para a empresa, né, porque senão fica perdido novamente no boca a boca, mas obrigado pelo ponto aí, Dani. Do mais, acho que é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Por favor, cumpram isso mesmo. A gente sabe que as obras estão com um resultado não tão positivo, né, recentemente, mas nós temos que fechar, entender o que a gente errou e consolidar os custos para a empresa aprender com isso e evoluir, né? A gente não evolui se a gente não consolida esses custos, essas lições. Então, por favor, cumpram, por favor, sigam na formalização, né? O lema do planejamento é meio organização e formalização aí, né? Mas a gente bate nessa tecla porque é muito importante. É parte primordial da gestão de contrato, gestão de obra, essa questão de formalizações, né? Tá? Obrigado pela presença e até semana que vem. Semana que vem a gente tem um treinamento com o Leandrão ministrando ali de gestão de contrato com o cliente, se não me engano. Então,
Vai ser um ótimo ali, a gente já põe na agenda para todo mundo aí, tudo bem? Obrigado, tchau, tchau.